Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa orquídea aqui que se chama orquídea tigre. E por que esse nome? Exatamente por conta dessa pintura da natureza que se assemelha à pele do tigre. Eu sou Luciana Deliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E se você não quer perder mais nenhuma aula como essa, aqui embaixo na descrição tem o link do grupo do WhatsApp. Lá você vai ficar por dentro de tudo, porque é exatamente por lá que eu envio o link de todas as aulas. E no final dessa aula eu tenho uma surpresa para te contar, então fique aqui porque vai ser muito legal. Inclusive, por conta exatamente dessa surpresa, eu vou fazer uma live hoje às 4 horas, 16 horas daqui do Brasil. Então, fica atento porque vai ser muito legal. Então, deixa de papo e vamos trabalhar? Vamos falar aqui dos materiais. Para massa eu vou usar a mamadora. Eu aqui, olha, nesse saquinho, eu misturei um pouquinho dessas duas aqui, que são a flexível, eu gosto bastante dela, e a Infinity. A Infinity, inclusive, ela tem uma cor um pouquinho mais branquinha e a mistura das duas deixa uma textura muito interessante para a gente trabalhar. A Infinity para mim é muito boa, uma das melhores massas que tem. E aqui então estamos com a massa. O cortador, a gente tem 3 pecinhas somente. Então aqui as pétalas, uma das sépalas inclusive a gente vai fazer com esse cortador maior. Esse menorzinho também são as sépalas, são as inferiores. E aqui a garganta. Para os arames, nós vamos usar para as sépalas e pétalas arame 26. Para a estrutura da coluna, vamos usar um arame 20, pode ser 18 também, mas 20 já é suficiente. E para a garganta, um arame 21. E para a garganta, para os arames, nós vamos usar para as sépalas e pétalas o arame 26. Para a estrutura da coluna, o arame 20. Pode ser arame 18 também, mas aqui eu estou usando o 20. E para garganta, um arame 28. Eu vou usar também, que isso vai facilitar bastante, uma pinça, essas pinças de precisão. Elas ajudam bem aqui no resultado. Boleador, para descansar a pétala na hora da secagem. Um pouquinho, olha, desse algodão tipo bolinha. O frisador, eu vou usar o frisador da Amaryllis, é aquele frisador coringa que a gente usa aí para inúmeras flores. Fita floral verde, rolinho para abrir a massa e corantes no tom de amarelo. Esse aqui é um vinho bem o vermelho, né? Meio mais pro vinho, um tom de terracota realmente, e um toquezinho do verde. E nós vamos usar também álcool de cereal. Aqui eu tô com uma cola própria para esse tipo de massa, então se você estiver trabalhando com massa comestível, você vai usar de acordo com aquele tipo de massa. E aqui eu tô com cola branca, essa cola polar, enfim, cola cascoreis, aquela cola padrão branca e um pouquinho de gordura vegetal para conseguir abrir a massa aqui com facilidade. Vamos começar, vou limpar aqui a bancada para começar. Eu vou começar aqui passando só um pouquinho da gordura para não deixar a massa colar na base. E também um pouquinho no rolo, então passa aqui um pouquinho, só para também não grudar. E a gente vai pegar uma porção da massa que esteja de acordo com o tamanho do cortador. Então, pegar aqui só um pouquinho, não tem necessidade. Eu preciso abrir o rolinho que tenha pelo menos aqui, olha, o tamanho do cortador, porque se ficar menor, a gente tem dificuldade. Então, meça sempre o tamanho aí. E vamos lá, independente dessa técnica, você pode usar qualquer massa comestível, tá? Então, eu vou empurrar, apertando bem no centro, dou um leve espacinho e faço o mesmo processo para o outro lado. Eu já vou abrir aqui 2 vezes esse mesmo processo, já para mostrar tanto a sépala quanto a pétala. E aqui a gente pode abrir ela bem fininha, tá? Quanto mais delicada, melhor. Então, eu vou posicionar exatamente o centro do cortador
aqui nesse alto relevo, que aqui é exatamente onde a gente vai introduzir o arame. Então, posiciono aqui e já vou fazer a mesma coisa aqui, olha, com o outro cortador, do mesmo jeitinho. Eu só passo aqui o rolinho em cima para ter certeza que não vai ficar nenhuma rebarbinha. Tiro o excesso de massa. Esse maiorzinho é a pétala, mas a sépala dorsal, ela também é assim mais gordinha, tá? Então, nós vamos fazer, na realidade, 3 peças dessa mais gordinha e 2 dessa fininha, que essa aqui são as sépalas inferiores. Então, aqui eu já vou preparar as 2 juntas. Eu passo um pouquinho de cola, mas é pouquinho mesmo. Olha, eu tiro inclusive o excesso aqui, porque eu não quero que corra o risco do arame ficar rodando em falso. Então, eu vou até colocar aqui para ficar fácil de visualizar. Pad escuro aqui a gente consegue visualizar melhor. Então, olha lá. Tirei bastante o excesso da cola e eu vou segurar bem aqui no meio do dedo, entre o dedo médio e o polegar, e vou colocar o arame sentindo ele realmente escorregar nessa parte aqui que tem o relevo. E dessa forma eu consigo direcionar esse arame sem que ele saia de um lado e de outro. E vou posicionar mais ou menos até a metade. Aqui eu dou um leve apertãozinho, eu não quero deformar, isso é muito importante, tá? Eu não quero deformar a pétala, então essa lateralzinha aqui tem que ficar sempre da mesma forma que a gente fez aqui do cortador. Vou fazer o mesmo processo, aproveitar que eu ainda tenho colinha aqui, o mesmo processo com esse outro. Como eu vou depois bolear toda essa lateral dela, que ela vai fazer um leve franzido, eu já vou levar para o frisador dessa forma e depois eu vou fazer o franzido e afino as laterais. Isso é super importante porque a gente fica com ela mais natural e tira a forma que fica também do cortador. Então, eu vou colocar também um pouquinho da gordura no frisador para não correr o risco de colar. Posiciono aqui no centro e não precisa pressionar demais, tá? Aqui é só um pouquinho, porque eu não quero que essa pétala rasgue, não quero que ela danifique. Então é bem pouquinho, pressãozinha bem sutil, olha, ela já ganhou aqui a textura. Sem fazer força realmente, olha, só pressionar aqui um pouquinho. E agora com o boleador, eu vou fazer um leve franzido nessa lateral. Então, olha, eu giro para um lado e para o outro, dou um leve espaço e é bem a pontinha, eu não quero que fique marca. Caso fique um pouquinho de marca, eu até passo ele aqui por cima para tirar a marquinha. Olha, então, dou aquela apertadinha de um lado para o outro e olha como é que ele começa a fazer um babadinho na ponta. Repito isso dos 2 lados e o babadinho ele forma exatamente quando a gente dá esse espaço, tá vendo? Ele fica esse franzidinho. Então, faço o movimento de um lado para o outro, aqui a mesma coisa. Se você sentir que aqui tá colando no pad, você pode bater um pouquinho de amido, faz uma trouxinha de amido e bate um pouquinho para não colar. E agora eu vou descansar aqui na bolinha de algodão. Então, olha lá, eu vou posicionar e é muito importante que a gente tenha esse friso central aqui. O que tem alto relevo vai ficar para frente. Então, eu vou posicionar aqui. Pode ficar com uma pontinha mais dobradinha, isso não tem problema. É um movimento natural da planta, então ela pode ter um pouquinho mais de movimento. Então, a pontinha pode virar ali, não tem problema nenhum. A mesma coisa a pétala. Então, deixa eu só posicionar aqui, olha, para conseguir ver melhor. Deixa eu botar aqui ao centro. E a pétala, a gente não precisa também deixar com tanta forma. Deixa eu até abrir um pouquinho mais aqui essa bolinha. Pronto, para ele não ficar tão curvado. E outra coisa, eu vou dar uma leve pinçadinha aqui, ó, dar um leve movimento, tanto na ponta quanto na base. E deixo aqui descansando. Faço isso aqui também. Uma leve curvadinha, olha, pega o indicador e o polegar, dá uma leve pinçadinha. Então, como eu disse, dessa mais gordinha eu vou fazer 3 peças, vou até botar mais um pouquinho aqui, tô achando que ficou fraquinho. Então, essas são 3 peças e essa daqui 2, tá? Agora, vamos para a garganta.
eu vou aqui novamente pegar um pouquinho da massa. Então, novamente, eu vou medir para ver se a altura está aqui compatível. Do mesmo jeito, então, o processo da rampa, eu venho no centro, puxo para um lado, espaço, puxa para o outro. E eu tiro aqui, olha, o excesso aqui que não tem necessidade. Aqui a gente, inclusive, como o arame é fininho, a gente pode deixar aqui bem fininho, não precisa deixar um ressalto muito alto. E o arame, ele vai ser introduzido nesta ponta aqui. Então, eu venho, posiciono bem no centro, passei aqui o rolinho. E aqui, peguei o arame 28, a mesma coisa, vou umedecer a pontinha dele, passo aqui um pouquinho da cola, seguro no dedo médio, do outro lado polegar e vou colocar o arame. Então aqui só dou uma pinçadinha e do mesmo jeito eu vou levar aqui para o frisador. Ela tem aqui praticamente a medida do meu frisador, se tiver faltando um pedacinho não tem problema, porque aqui a gente também vai fazer o mesmo frisadinho, o babadinho na ponta. Então, o que eu quero é só dar uma leve textura aqui nesse centro. Olha lá. Eu vou até, olha, dar uma leve diminuidinha aqui e uma pinçadinha aqui em cima. Então, novamente aqui, olha, com o boleador, eu venho, faço esse movimento em todo o entorno. A mesma coisa, olha, nessas pontinhas aqui. Essas pontinhas são super importantes também terem o mesmo frisadinho. Então, a gente afina toda a borda, mas dando um movimento. E agora com uma bolinha miudinha, então vou pegar só um pouquinho da massa, olha aqui, proporcional à minha mão, então uma bolinha bem pequenininha aqui de mais ou menos meio centímetro, menos até uns 4 milímetros. Eu vou colocar um pouquinho só de cola aqui nesse centro, bem pouquinho mesmo. Com a ajuda da pinça, eu vou aqui esticar, fazendo aqui um cilindro mais ou menos compridinho. E aqui, olha, com a ajuda da pinça, eu vou dividir isso ao meio. Pode pegar um bisturi também, mas eu acho com a pinça mais fácil. E vou fazer como se fossem duas perninhas, olha, e acerto elas aqui um pouquinho. Fiz primeiro aqui um formato de A. E agora eu vou fazer aqui 2 apertõezinhos de lateral, quase como um bracinho, um bonequinho realmente, olha. Vou fazer aqui um bonequinho, então vou apertar aqui do outro lado também. Deixa eu botar aqui para ficar fácil de ver. Só acerto aqui um pouquinho com a mão, mas é como se fosse um bonequinho, uma estrelinha com as pontinhas ali não tão grandinhas aqui nessa ponta. Só a de baixo que é maior. E aqui, como eu falei, olha, eu vou dar aqui uma leve esticadinha nessas perninhas. E vou posicionar aqui, olha lá, até dou uma leve apertadinha aqui nesse topo. E essas perninhas a gente pode levantar um pouquinho. Aqui com a ajuda dos dedos, então, o dedo médio e o polegar, o indicador fica aqui em cima, dou aqui um leve apertãozinho, olha, para essas abinhas laterais ficarem aqui nessa base. E aqui eu também faço um leve movimento e posso deixar também secar na bolinha de algodão. Então, faço aqui um leve movimento para trás, uma pinçadinha assim no meio e um leve movimento aqui nas laterais. E vou deixar secar. Deixo assim fazendo esse movimento arredondado para trás. E agora uma bolinha um pouquinho maior do que a outra, mas é pouquinho mesmo, não precisa muita coisa não. Novamente venho aqui, olha, com a cola, fiz a bolinha. Então essa aqui sim tem mais ou menos aí uns 5 milímetros. Introduzo aqui na ponta e venho, dou uma leve esticadinha para ajudar a colar, inclusive aqui no arame. E agora com a ajuda da pinça, eu venho bem no centro, aperto por um lado e aperto para o outro. Para não ficar com a marca da pinça, eu venho agora e ajusto com a mão, para ficar aqui lisinho na lateral. Mas aqui, com a pinça bem aqui na frente, nessa parte intermediária, eu vou também dar uma beliscadinha e fazer um Vzinho aqui na frente. Ele vai fazer um biquinho aqui nessa frente, olha, fazer um Vzinho realmente.
tá? E aqui é só espetar e deixar secar. Espeta num isopor e deixa secar. Todas as peças secas, agora vamos para a parte da pintura. Inclusive, se você quiser, você já pode até colocar a base dessa massa, um amarelo bem clarinho. Eu vou pintar tudo de amarelo, porém, se você já quiser deixar uma basezinha amarelo, também pode. Eu gosto sempre de colocar a cor, mas nesse caso, a única coisa que eu não vou tingir de amarelo 100% é a garganta. Apesar de algumas flores eu já tenha visto ela também com a garganta um amarelo bem clarinho, eu não vou tingir ela por completo de amarelo, tá? Então eu vou deixar ela branquinha, só vou fazer as marcações, mas essa parte central e aqui a lateral a gente vai tingir de amarelo também. Eu venho aqui e muito importante, gente, não coloca excesso de corante no pincel. Para deixar a sua flor mais natural, dá uma batidinha, vem devagar. É muito melhor a gente colocar menos corante e depois aos poucos, conforme for precisando, a gente vai tingindo. Eu estou usando o amarelo simples, tá? O amarelo normal. Não tem nenhum nome específico. Esse aqui é Luli Candy. Eu estou usando até uma mistura com outras marcas, para quem estiver visualizando essa aula que não more no Brasil, estou dando algumas outras opções também, mas o Luli Candy é uma excelente marca, quem puder ter acesso, realmente é uma marca ótima com preço acessível. Então, olha, eu vou pintar de amarelo todos os lados. Eu tô segurando a peça principalmente porque ela é muito flexível, então eu posso segurar porque aqui a porcelana é flexível. Mas quem estiver trabalhando com uma massa que não seja flexível, eu indico sempre segurar pelo arame, tá? Para não correr o risco aqui. É só para o vídeo, para não ficar balançando, eu seguro pela pétala, mas quando você for trabalhar, segure sempre pelo arame, por vários motivos. E um deles que é porque a peça pode quebrar, e o outro que você pode também acabar tirando alguma coisa da parte de pintura. Então, faça dessa forma que fica muito melhor, tá? Segura pelo arame. E aqui eu vou pintar todas as pétalas e sépalas. Ela tem essa base realmente bem amarelinha, como o nome já diz, tigre. A gente depois vai fazer uns rajados nela. As pétalas não tem rajado, ela é uma pintura inteira na pétala, mas as sépalas todas são rajadas. Então, a superior, que é a dorsal, e as inferiores. E diferente de muitas orquídeas, o labelo dela também é amarelinho, então essa pecinha, que é a parte central da coluna, o labelo dela também é amarelinho. Só aqui embaixo que eu vou deixar ela mais pro branquinho, mas ela também é toda amarelinha, tá vendo? Então, todas as peças aqui principais foram. Vamos agora para a garganta. Eu vou pegar um pincel um pouquinho menor para conseguir ser mais pontual aqui, então toda essa parte superior aqui eu vou dar mais o toque do amarelo e vou descer aqui só um pouquinho, olha, bem pouquinho mesmo. E aqui pro verso também só aqui em cima um pouquinho. Agora eu vou utilizar um vinho. Esse vinho eu vou inclusive botar ele aqui, olha, um pouquinho na tampa, porque eu vou usar com o álcool de cereais. E aqui eu vou fazer bem diluído, porque é quase um efeito de aquarela. Então eu vou começar pelo caso aqui das pétalas, que são as laterais, e ela é bem inteira no centro e nas pontas. Ó, então eu tô com o pincel aqui bem diluído e vou usar um pincel longo para ficar mais fácil, para a gente ter um biquinho e conseguir fazer essas pontinhas. Então, olha, eu venho bem aqui da base, ó, e bem diluído realmente. E vou trazer espalhando, olha, um vai e vem até mais ou menos o meio da pétala. E nas pontinhas, aí sim eu coloco uma quantidade aqui um pouquinho mais concentrada e venho de dentro para fora fazendo uns risquinhos. E para a ponta ela vai ficar realmente, aqui eu escureço só um pouquinho, mas aqui ela fica bem sutil, tá vendo?
Posso, inclusive, olha, botar um pouquinho do amarelo. Então, vou repetir o processo para o outro lado. Até mais ou menos a metade. Um efeito bem aquarelado, realmente, tá? Então, aqui bastante álcool e aqui nas pontinhas eu venho com alguns risquinhos. E eu só vou fazer essa pintura de um lado, do outro não, tá? Só do lado realmente frontal. O verso dela é todo amarelinho. Agora eu vou pegar, no caso, a sépala dorsal, que é a superior. Lembra, a gente fez 3 do mesmo tamanho. E aqui eu venho com um pouquinho mais do corante e vou fazer os traços rajados. Então, eu venho aqui, olha, a mão não precisa estar firme para fazer o traço muito certinho. Eu venho começando fazendo as manchas aqui, olha, na base. O pincel longo vai me facilitar porque tem esse biquinho. Então, eu fico com o biquinho, quase não encosto e depois aperto um pouquinho e vou fazendo manchas realmente por toda ela, até quase aqui a pontinha. E venho deixando essas áreas assim, intercalando para fazer como se fosse mesmo uma pele de tigre, por isso esse nome. E eu posso aumentando a largura desses traços. Então, aqui, olha, faço bem a pontinha e aqui eu dou uma apertadinha a mais. E como eu falei, não precisa estar tudo bem certinho, certinho. Olha, eu tô virando para ficar fácil de visualizar. E aqui, ó, venho bem uma pontinha e venho manchando. Posso, inclusive, deixar uma pontinha extra, deixar alguns pontinhos. O importante é sempre ter um biquinho assim mais fino na ponta, para fazer bem o efeito como se fosse uma pele de tigre. E vou chegando aqui para a ponta, eu vou reduzindo. Aqui eu deixei mais largo e aqui eu venho reduzindo novamente, deixando mais fininho. E esse mesmo processo eu vou repetir nas sépalas também inferiores. E repara que a gente não precisa ter formas perfeitas. Quanto mais tremidinho a borda, melhor, mais natural fica, tá? Por isso é importante fazer com um pincel longo para a gente conseguir fazer essas pontinhas e deixando esse degradêzinho de forma. Do mesmo jeito, aqui agora na garganta eu quero mais álcool possível. Aqui é bem delicado, quase nada de corante. Eu vou fazer alguns risquinhos seguindo a forma então aqui da garganta. Estão vindo aqui bem da base, olha. E olha a tonalidade, tá vendo? É bem mais clarinho. E só com a ponta do pincel. E aqui mais para esse centro a gente já não precisa colocar mais nada. Eu só vou fazer umas manchinhas aqui, olha. Na borda, algumas pintinhas. E para baixo não tem necessidade de mais nada. Aqui na lateral, nessa parte onde nós pintamos aqui de amarelo, aí sim, eu venho e faço umas pontinhas. Deixo realmente assim manchadinho, só umas pontinhas. E aqui, essa parte que parece esse bonequinho, também a mesma coisa. Eu venho só com a pontinha do pincel e faço aqui alguns risquinhos nessa parte que parece a perninha. E aqui nos bracinhos. Vendo? Ela fica assim bem manchadinha realmente. Aqui pode ser um pouco mais escuro, do mesmo jeito que a gente fez ali em toda a parte que é amarela, é um pouco mais escura. Agora que já tá aqui tudo seco, eu vou colocar um toquezinho de verde. Então eu venho aqui com outro pincelzinho, só aqui na base, pegando exatamente por cima realmente desse toque que a gente deu do vinho. Então, por isso eu deixei por último, porque ele vai entrar, esse verde, ele vai entrar, sobrepor ao vinho. Então aqui, olha. E aí o verde eu vou colocar dos dois lados. Esse aqui é o verde siciliano, da Luli Candy. Mas, por exemplo, pode usar um verde um pouquinho mais forte, como esse verde lima. Também pode colocar, caso não tenha. Ó, deixa eu botar um do lado do outro. Esse aqui é um pouquinho mais forte. Então, bate, tira o excesso. Eu não quero excesso de corante nesse verde. É só um pouquinho na base. Isso torna ela mais natural. Fiz em todas as sépalas, vou fazer aqui também um pouquinho na garganta. Da mesma forma que no labelo, um pouquinho aqui na parte interna, olha. Um pouquinho aqui na parte interna.
e aqui na base também. Um leve toque, é bem pouquinho, é mesmo só um detalhe. E aqui nas pétalas eu vou fazer no verso, e aqui como é bem vinho quase não vai aparecer, então não tem necessidade, pode fazer só na parte do verso. Então, pintura feita. Eu agora vou mostrar um acabamento que ele é opcional, na realidade vai deixar a flor um pouco mais natural, mas é opcional, não tem necessidade. A garganta eu não vou fazer essa etapa, mas quem quiser, pode botar um pouquinho de verniz. No caso aqui, eu estou usando um verniz que não é comestível, porque eu não estou lidando com material comestível, mas caso esteja trabalhando com a flor comestível, o verniz também tem que ser. Então, todas essas peças aqui eu vou dar uma leve borrifada para ele ficar com um leve brilho, um acabamento bem delicado. Então, fiz isso nas pétalas e sépalas. Eu deixo secar aqui alguns minutinhos para começar a montagem. Já está aqui tudo seco, tá vendo? Ela não fica com um brilho muito intenso, eu dei só uma leve borrifada e vou começar prendendo a garganta ao labelo, a coluna. Então, encaixo essa parte da abinha, fica aqui para dentro, não vai ficar para cima. E eu vou dar uma leve giradinha aqui, olha, para conseguir encaixar. Então, pego aqui bem na base do arame, dou essa dobradinha e encaixo com essas laterais cobrindo aqui o labelo, ele encaixando realmente nesse centro. E aqui pego a fita floral, dá aquela esticadinha para ativar a cola e prende. Só vem esticando realmente e a gente consegue prender. Olha lá, tá vendo? Então, essa partezinha aqui vai ficar protegendo o labelo, que é essa coluna da flor. Então, aqui tá quietinho. E agora a gente vai começar com as pétalas e depois as sépalas. Eu vou dobrar todas elas aqui em 90 graus, então bem na base da massa com o arame. Vou dobrar todos eles em 90 graus. Lembrando que essa mais gordinha fica no topo, tá? É a dorsal. Então, aqui já tudo separadinho. Vou pegar mais um pedaço da fita e começo aqui, olha, com as pétalas que ficam na lateral da flor. Então, encaixo aqui bem, dou aquele apertãozinho inicial na fita para fixar bem, para ela não sair da posição. Coloco a outra do outro lado. Então, as duas pétalas posicionadas, agora eu venho com a sépala dorsal, aqui a superior. Posiciono ela exatamente aqui no centro. Como aqui ela é flexível, se eu quiser abrir um pouquinho mais, movimentar o arame, eu posso, tá? Ou fechar também. E agora, por último, eu venho com as inferiores bem aqui na lateral. Então, não fica exatamente abaixo da garganta, elas ficam na parte de baixo, porém abrindo um pouquinho, deixando a garganta no centro e ela um pouquinho para a lateral. Agora é só encapar toda ela, muito cuidado para a fita não embolar quando a gente estiver encapando, estica ela sempre, segura e vem girando para ela ficar bem rentinha e não ficar um acabamento feio. Então aqui prontinha. Sempre que você precisar aqui, dá aquela ajeitadinha para a pétala ficar realmente mais à frente. Como eu falei, eu tenho o arame flexível, então eu consigo, se quiser, abrir ela ainda mais. E tá lá a orquídea tigre, linda. E aqui ela, linda, perfeita. Como eu falei, não esqueça nunca desse acabamento. Essas interseções de cor são fundamentais para deixar a flor mais natural. Então, esse toque de verde, tanto aqui no verso como na frente, deixa ela ainda mais natural. E o que eu falei em relação ao verniz, a esse acabamento, é opcional. Aqui, quando a gente coloca esse verniz, ela fica também mais natural, ela fica com esse leve brilho, não é intenso. Eu dei uma camadinha bem distante, mas claro,
Se você não quiser, você não puder fazer, não tem verniz, não tem problema. Dá para trabalhar, mesmo assim você consegue deixar ela bem bonita. E, claro, você pode montar num galho, mas por ela ser uma orquídea de muita presença, ela tem uma cor vibrante, ela tem uma pintura diferenciada, não é uma orquídea simples, é realmente uma orquídea aí rara. Eu acho que vale a pena a gente usar ela dessa forma, assim, soltinha, montando no arranjo, principalmente por conta do tamanho também. Ela não é uma orquídea pequena, ela tem um médio para grande porte, então ela é ótima para destaque. E agora eu vou contar a surpresa que eu tenho para você. E aqui a surpresa. Eu estou lançando a partir desse momento uma turma exclusiva de orquídeas. Todas as orquídeas que estão no curso Confeitaria Arte, eu estou aqui disponibilizando para você num curso chamado Doce Orquidário. Então, temos 10 orquídeas, contando com essa que eu ensinei hoje. Então, a tigre, catileia, cílio, cimbídio, oncídio, vanda, sapatinho, a Natal, que foi inclusive agora dessa última aula que vocês acompanharam, todo o percurso da Semana Confeitaria Arte, mas quem não conseguiu entrar, tem aqui agora a oportunidade, porque além de todas essas flores, e eu deixei de falar duas, a Denfal, que eu não tô com ela aqui, mas é essa que tá aqui na tela, olha, inclusive essa imagem é exatamente do curso, e a Phalaenopsis, que é aquela orquídea tradicional que todo mundo ama, e a Phalaenopsis, na realidade, são duas aulas dela, uma ensinando exatamente como preparar, como montar toda ela, a garganta que tem ali os seus segredos, mas uma outra aula exclusiva de pintura, ou seja, você vai aprender mais algumas outras formas de como variar essa orquídea e conseguir aí trabalhar com inúmeras possibilidades. E também as 3 massas que eu ensino, e além dessas massas, também aqui a porcelana fria. Ela não é uma massa que eu ensine, mas eu ensino como utilizar. E realmente ela é muito interessante para quem trabalha com decoração ou até mesmo com bolos falsos, porque ela é ideal porque vai ficar aí com uma durabilidade imensa. Ela é praticamente uma flor eterna. Então a gente tem aqui bastante conteúdo, deixa eu colocar essa bem aqui juntinho das outras. Bastante conteúdo e este curso está por R$ 297. Mas tem ainda uma surpresa. Essa semana eu estou dando um desconto de R$ 50 nesse curso. Isso mesmo, gente, R$ 50. Então, até sexta-feira eu vou deixar esse desconto de R$ 50. Mas o Natal tá batendo na porta e é super importante a gente se preparar. E aí você pode usar esse desconto ou para simplesmente deixar o valor por 247 ou entrar no curso de Natal. E aí faz exatamente o valor integral aqui do curso. Então, por 297 você entra no Doce Orquidário e ainda no Doce Presente de Natal. São cursos maravilhosos, inclusive se você quiser saber sobre todo o conteúdo do curso de Natal, aqui embaixo tem um link de um vídeo que eu gravei lá atrás explicando sobre ele, mas tá tudo bonitinho. Inclusive, além de tudo que eu falo ali nesse vídeo, ainda tem biscoitos com modelagens de chocolate. São deliciosos e vale super a pena para a gente ganhar aí essa grana extra no Natal, que já tá realmente, Papai Noel já tá aqui, ó, ho, 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 tô chegando. Então, essa é a hora e, como eu falei lá no início da aula, hoje à tarde eu vou fazer uma live às 4 horas para contar um pouquinho mais sobre tudo e vocês poderem tirar todas as dúvidas. Quem não conseguiu chegar nessa turma do Confeitaria Arte, não tem problema, pode chegar aqui realmente com um preço super acessível e também com o mesmo suporte, tudo bonitinho. E a gente conversa mais tarde, tá bom? Um beijo e até lá!